Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, todos os dias, estudamos a Palavra de Deus. Hoje é quarta-feira, dia 15 de outubro, e o nosso tema de estudo de hoje é o contrário de ontem. Ontem nós falamos de nos lembrar. Hoje o tema fala sobre esquecimento. E como a gente se esquece. Como a gente se esquece das coisas de Deus. Até os mandamentos do Senhor tem o quarto mandamento que diz: lembra-te, porque Deus sabia que a gente ia esquecer. Mas eu quero falar com você um pouquinho, não apenas do livro de Josué, nesse novo dia que começa, mas uma mensagem especial da Palavra de Deus, tanto dos Evangelhos quanto das cartas de Paulo. Convido você nesse momento, pegar a Palavra de Deus, se for possível, em 1 Coríntios, no capítulo 11. Então vamos lá, a Palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 24 e verso 25, onde diz o seguinte: E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Aqui Paulo fala pra gente da Santa Ceia. Não sei se você conhece a Santa Ceia, essa cerimônia especial da Palavra de Deus, mas é o seguinte: Jesus, na sua última noite com os discípulos, na sua cerimônia de Páscoa, ele fez uma cerimônia especial, uma instituição que ele disse para a gente fazer sempre, em memória dele, como disse o apóstolo Paulo aqui. O que seria esse momento especial? O momento da ceia. Primeiro, as pessoas lavariam os pés uns dos outros, mostrando humildade, mostrando que todos somos iguais diante de Cristo. Não importa se você é rico, se você é pobre, todos devemos então ter um momento especial de humildade, nos ajoelhando diante do nosso irmão e lavando os pés uns dos outros, lavando e secando. Uma coisa muito humilde, um trabalho de servo que todos nós, independente de quem somos, temos que fazer uns pelos outros. Depois então a Santa Ceia propriamente dita. Jesus pegou o pão, abençoou o pão sem fermento, o pão da Páscoa, e disse que aquele pão representava o seu corpo, que era dado, o sacrifício de Cristo. E aqui nós vemos também, através das palavras de Paulo, que isso simbolizava o corpo de Cristo e que temos sim que fazer essa cerimônia em memória de Jesus. Todo aquele que recebe Jesus deve ser batizado, passar pelo momento da Santa Ceia, do lava-pés, mostrando a sua crença em Jesus, na crença do Cristo Jesus que deu a sua vida por nós, o Deus que deu o seu corpo por nós. Mas não apenas isso. Jesus continuou essa cerimônia especial agradecendo a Deus um vinho ali, o máximo possível sem fermento, não fermentado, que era o vinho da Páscoa. Aquele vinho era um símbolo do sangue de Cristo. Então aqui nós temos os exemplos, os memoriais do corpo de Cristo e do sangue de Cristo. Devemos então fazer isto, essa cerimônia especial, entregando nossa vida, nosso coração a Deus, em memória de Jesus. Dois marcos históricos que devemos colocar ali no nosso coração, para não esquecer de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de João. João, no capítulo 14. Vamos à palavra de Deus, ao Evangelho de João, capítulo 14, no verso 26. E diz assim o Senhor Jesus: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O papel do Espírito de Deus, o Espírito Santo, é nos fazer lembrar das coisas de Deus. Não precisamos ter medo, nós precisamos ter relacionamento. Quando a gente busca Deus, permite que Ele fale ao nosso coração, Ele pode nos lembrar, nos fazer lembrar das coisas que Ele nos ensinou. O Espírito Santo tem essa função. E sabe como ele é chamado na palavra de Deus? O Consolador. O Consolador, o Espírito Santo, vos fará lembrar de todas as coisas que vos tenho dito. Se nesse momento estamos pegando a Bíblia, a palavra de Deus, estudando, é porque Deus está nos ensinando. E se você vai lembrar daqui a pouco disso, é porque você aprendeu. É porque o Espírito de Deus falou ao seu coração. Você deu ouvidos ao Consolador. E o Consolador te consola, te fortalece e te guia para que você não se esqueça de Jesus. A gente precisa lembrar de Deus o tempo todo. Muitas vezes nós nos esquecemos.
Muitas vezes deixamos de lado, perdidos pelas luzes desse mundo ou pela escuridão do nosso coração. Mas Deus diz que Ele é a luz e que Ele consola e que nos mostra o verdadeiro caminho. Façamos a cerimônia da Santa Ceia do Lava-Pés em memória de Jesus. Lembremos das bênçãos dele, lembremos dos seus ensinamentos através do Espírito Santo, nosso Consolador. Vamos orar? Obrigado, Pai, pelo Espírito da verdade. Obrigado por nos mostrar a Tua verdade, por nos fazer lembrar a Tua mensagem, que nos consola, que nos dá vida e esperança, em nome de Jesus. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida o Consolador estará com você. Fazer isto em memória de mim, foi o que Jesus disse. Te vejo amanhã. Tchau, tchau.